Eu tenho muito medo de vento forte, de ventania, tempestade, aquele vento que quase leva a árvore. E um dia eu estava no culto e isso estava acontecendo. Tava ventando tão forte que tava balançando a janela. E aquilo tava tirando minha atenção total do mundo. E meu Deus, aquele medo e aquele pavor. Meu Deus, o vento tá muito forte, chega a tá balançando a janela. Até que Jesus falou assim pra mim: olha pra mim. Se você olhar pra mim, você não vai ter medo do vento. Porque você não vai estar olhando pro vento. Quando você olha pro vento, você tem medo. Mas quando você olha pra mim, você não tem medo, porque não tá olhando pro vento. Quando você tá olhando pra Jesus, você não vê tempestade, você não vê vento forte. Então você não tem medo. Em Mateus 14, a partir do versículo 22, a Bíblia vai contar a passagem que Jesus está com os discípulos, logo após o milagre da multiplicação dos pães e peixes. E Jesus, ele pede para os discípulos irem indo adiante, que ele vai terminar de despedir as multidões. Os discípulos vão, Jesus termina de despedir a multidão, sobe a monte a fim de orar, lá ele fica até anoitecer. Enquanto isso, os discípulos já estão lá no meio do mar. João vai dizer, se não me falha a memória, que eram 5 ou 6 quilômetros. Então eles já estavam literalmente no meio do mar. Não tinham para onde correr se algo desse errado. Eles não tinham para onde, o que fazer se algo desse errado no meio do mar. Se viesse uma onda maior, engolir eles. E é exatamente isso que acontece. Começa uma tempestade, um vento forte, e Jesus está lá no monte orando. E os discípulos começam a enfrentar um vento contrário, um vento muito forte. Imagina o pavor deles, o desespero. O vento balançando e o barco vai para lá, vai para cá, o medo de morrer afogado e do barco virar. E a gente vai morrer no meio desse mar e o pavor. E a Bíblia diz que por volta de 3 horas da madrugada, 3 da manhã, Jesus aparece andando sobre as águas, em direção a eles. Só que a Bíblia também diz que eles gritaram apavorados, dizendo que era um fantasma. Mas os discípulos não conheciam Jesus? Eles não estavam ali o tempo todo com Jesus, vendo os milagres que Jesus fazia, conhecendo Jesus, todos os dias com Jesus. Como é que eles vão confundir Jesus com um fantasma? Será que eles não conheciam Jesus? Sim, eles conheciam Jesus. E eu tenho certeza que eles reconheceriam Jesus em qualquer lugar. Só que a situação que eles se encontravam era de medo, era de pavor. E o reflexo que eles tiveram, a reação que eles tiveram ao ver Jesus, foi de pavor também. Isso significa que eles não conheciam Jesus? Não. Isso significa que o seu medo te faz enxergar coisas que não existem. Assim como a fé te faz enxergar aquilo que não existe, o medo também faz. A diferença é que o medo te faz enxergar o negativo, a fé, o positivo. Os discípulos gritaram, apavorados, dizendo que era um fantasma, porque eles estavam com medo. A situação que eles estavam causava medo neles, o que fez eles enxergarem Jesus como um fantasma. E o medo leva à dúvida, a dúvida leva você a afundar. Um exemplo disso é que Pedro, ele é apavorado, duvida e diz para Jesus. Jesus diz assim: não temas, sou eu mesmo, disse para os discípulos. E Pedro diz assim: se é o Senhor mesmo, então me faz andar sobre as águas. E aí Jesus diz: vem para Pedro. Pedro vai. Enquanto ele está olhando para Jesus, Jesus na direção dele, Pedro está caminhando em direção a Jesus. Ele está olhando para Pedro. Está olhando para Pedro, ó. Está olhando para Jesus. Só que, nenhum momento aqui até agora, eu vi Jesus dizer para a tempestade parar, para que o mar se acalme. A tempestade continua. O vento forte continua. Aquela tempestade, aquele vento contrário que os discípulos começaram a enfrentar, lá atrás, continua. Mas Pedro está andando sobre as águas, está olhando para Jesus. Só que a Bíblia diz que Pedro reparou nas ondas e começou a afundar. Ou seja, Pedro parou de olhar para Jesus,
e começou a olhar para o vento. Ele começou a olhar o mar agitado, começou a olhar o vento balançando o barco, começou a ver aquele vento contrário. Isso, Pedro começa a afundar. E mais para frente, Jesus diz: por que você duvidou? Isso significa que o medo leva a dúvida leva você a afundar nas águas. As águas, aquelas que Deus quer te levar mais fundo, é onde você também pode afundar. Como? Através da dúvida. Pedro duvidou. Ele parou de olhar para Jesus, por isso ele afundou. E Jesus, estendendo a mão, levantou Pedro. Ou seja, isso significa que Jesus não estava longe de Pedro, ele estava perto. Quando Jesus entra no barco, a tempestade acalma. Isso significa que não importa o tamanho da sua tempestade, não importa o que você esteja passando, ou o que você já tenha enfrentado. Quando Jesus entra no barco, a tempestade para. Porque ele é o dono do mar, ele é o dono da tempestade. O que a gente aprende aqui é que quando você tira o foco de Jesus, você começa a reparar no vento. Quando você começa a reparar no vento, você começa a ter medo. Começa a enxergar coisas que não existem. Os discípulos enxergaram que não existia fantasma. Por quê? Eles estavam apavorados. E o medo faz isso. Mas quando a gente permanece com os nossos olhos olhando para Jesus, a gente não vê vento. Não é que o vento parou. Não é que tá tudo bem, que você não tem que mais enfrentar lutas. A questão é que você tá olhando para Jesus. Por isso que a gente consegue passar pelas lutas, pela prova, pelo fogo, sorrindo. Por quê? Você tá olhando para Jesus. Você não tá olhando pro vento, você não tá olhando pra prova, você não tá olhando pra tempestade, você tá olhando para Jesus. Então, quando você começa a olhar pro vento, você para de olhar para Jesus, você tem medo. Esse é o segredo. Por que você tá com medo? Porque você parou de olhar para Jesus. Você tá olhando pro vento. Olha para aquele que é o dono do vento. Ao invés de você olhar pro vento, olha pro dono do vento. Que ele é o seu foco. Tiago vai dizer que, tem tudo a ver com a passagem aqui, vai dizer que aquele, se eu não me engano é Tiago, aquele que duvida é semelhante às ondas do mar, que são variáveis. Então, é isso. Não duvide. Olhe para Jesus. Não olhe para o vento. Olhe para o dono do vento. Sim, você vai conseguir andar sobre as águas. E vai conseguir ir mais fundo. Porque Deus quer te levar mais fundo. Ele quer te levar ao nível mais profundo. Fazer você mergulhar no nível que você nunca foi. Ele quer te levar mais fundo. Permita que ele te leve mais fundo hoje.